Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex novamente para dar continuidade aqui no estudo da doutrina da Trindade. Nós vamos estar continuando, esse aqui é o vídeo 2 e espero que você esteja acompanhando aí, beleza? Dê o seu joinha, se inscreva no canal e divulga aí para as outras pessoas aprender um pouco sobre a doutrina da Trindade. Beleza, pessoal? Tertuliano é o responsável pela criação da terminologia típica aplicável à teologia da Trindade. E também por sua forma característica. Deus é um só. Todavia, não pode ser considerado como alguém totalmente isolado da ordem da criação. A economia, plano da salvação, demonstra que Deus está ativo na criação e completa essa atividade, em cuja análise essa ação divina revela tanto uma unidade como uma diversidade. Tertuliano defende que a substância é o que une os três aspectos do plano da salvação. A personalidade e o que os diferencia. As três pessoas da Trindade são distintas, embora não se dividam. Distintas, contudo, não separadas ou independentes uma da outra. Assim, a complexidade da experiência humana da redenção resulta de distintas atuações das três pessoas da Trindade, que agem de formas diversas, embora coordenadas, na história da humanidade sem que ocorra perda alguma de unidade total da Trindade. Até a segunda metade do século IV, o debate a respeito da relação entre pai e filho dava sinais de haver terminado. O reconhecimento de que o pai e o filho eram um, por fim, a controvérsia ariana e firmou um consenso no seio da Igreja a respeito da divindade do filho. Contudo, construções teológicas adicionais eram necessárias. Qual era a relação do Espírito com o Pai e com o Filho? Havia um consenso cada vez maior do que o Espírito não podia ser omitido do âmbito da Trindade. Os pais capadócios, em especial Basílio de Cesareia, defendiam a divindade do Espírito de forma não convincente que se estabeleceu. Assim, o fundamento para que o elemento final da teologia da Trindade fosse inserido em seu devido lugar. Dessa forma, chegou-se a um acordo em relação à divindade e à igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui você vê claramente que foi por volta do século IV. Restava apenas desenvolver modelos que permitissem a visualização dessa compreensão da Trindade. Em geral, a teologia oriental tendia a enfatizar as distinções individuais das três pessoas, ou hipóstases, a ação vanguarda sua unidade, destacando que tanto o Filho como o Espírito derivavam do Pai. O relacionamento entre as três pessoas, ou seja, fundamentado nessas três pessoas em si mesmas. Assim, o relacionamento entre o Filho e o Pai é definido em termos de progenitura e de filiação. Agostinho de Hipona, como veremos, afasta-se dessa abordagem
preferindo tratar as pessoas da Trindade em termos relacionais. A abordagem ocidental, entretanto, foi marcada por sua tendência de permitir a unidade de Deus, especialmente as obras da revelação e de redenção, e por interpretar o vínculo das três pessoas em termos de seu mútuo relacionamento. Essa posição característica de Agostinho de Hipona será examinada mais detalhadamente. A abordagem oriental parecia sugerir que a Trindade era formada por três pessoas independentes, que agiam de formas anônimas. Essa possibilidade foi excluída em duas teorias posteriores, normalmente denominada como interpenetração mútua, em grego, ou apropriação. Tem duas figuras aqui, pessoal, duas abordagens para que você venha entender. Nessa época tinha duas igrejas que predominavam, sobre os ensinamentos, sobre o cano da Bíblia, sobre as doutrinas, sobre os credos, sobre tudo relacionado à igreja no início do segundo século. E tinha essas duas igrejas que predominavam sobre os ensinamentos e sobre as doutrinas. E a abordagem da oriental, da igreja oriental da Trindade, era o seguinte: o Pai gera o Filho, o Pai sopra o Espírito, da igreja oriental. Da igreja ocidental, sobre a abordagem da Trindade, o Pai gera o Filho por igual e o Pai sopra o Filho. O Pai e o Filho sopra o Filho. Então, o Pai gera o Filho e o Pai e o Filho sopra o Espírito. Isso é a abordagem do Ocidente sobre a Trindade. Embora essas ideias alcancem sua maturidade em estágios posteriores do desenvolvimento da doutrina da Trindade, eles são, sem dúvida, propostas tanto por Irineu quanto por Tertuliano, e encontraram sua maior expressão em escritos de Gregório de Nissan. Examinaremos agora mais de perto. Pericórese. Duas heresias referentes à Trindade. Em uma sessão anterior, introduziremos a ideia de heresia, defendendo que a melhor definição desse termo seria uma versão inadequada do cristianismo, em uma área da teologia tão complexa como a doutrina da Trindade. Dificilmente surpreende o fato de uma grande variedade de abordagens relativa a esse tema tenha sido elaborado. Nem deveria causar surpresa o fato de que algumas delas, após uma análise mais detalhada, tenha revelado profundamente inadequadas. A seguir discutiremos as duas heresias de maior importância para o estudante de teologia, que é o modalismo e o triteísmo. O termo modalismo foi introduzido pelo historiador alemão Adolf Hahn para descrever o elemento comum a um grupo de heresias relacionadas à Trindade, que eram associados ao final do século II e no século III. Cada um desses escritores estavam interpretando e resguardando a unidade da Trindade, temendo um lapso que levasse a alguma forma de triteísmo, como uma decorrência da doutrina da Trindade. Como ficará claro, esse temor era amplamente justificado. Essa vigorosa defesa da absoluta unidade de Deus, frequentemente conhecida como monarquianismo, termo derivado da palavra grega monarchia, que significa um único princípio de autoridade,
levou esses escritores a insistir na hipótese de que a revelação pessoal de um único Deus aconteceu de distintas maneiras em distintas épocas. A divindade de Cristo e do Espírito Santo deve ser aplicada segundo 3 distintas maneiras, ou modo de revelação divina. Daí o termo modalismo. Portanto, a seguir, sequências em relação à Trindade foi proposta. O Deus único é revelado como o Criador do mundo e da lei. De acordo com esse modo, Deus é conhecido como Pai. O mesmo Deus a seguir revelado como Salvador na pessoa de Cristo. De acordo com esse modo, Deus é conhecido como o Filho. O mesmo Deus é posteriormente revelado como aquele que santifica e dá a vida eterna. De acordo com esse modo, Deus é conhecido como o Espírito Santo. Assim, não existe distinção, salvo a da aparência e de localização cronológica entre os 3 entes em questão. Há 3 termos que se referem ao mesmo Deus. Isso nos leva diretamente à doutrina do patripacionismo, já observado anteriormente. O Pai sofre com o Filho. Com isso, não existe nenhuma distinção fundamental ou essencial entre o Pai e o Filho. As principais características dessa posição foram explicadas por Epífanes de Constantia, ao final do século IV, da seguinte forma. Um certo Sabílio apareceu não muito tempo atrás, de fato, bastante recentemente, foi dele que os basilianistas receberam esse nome. Suas ideias, como raras exceções irrelevantes, são as mesmas que as dos seguidores de Noetus. Muitos de seus seguidores podiam ser encontrados na Mesopotâmia e na região de Roma. Eles defendiam a doutrina de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um e o mesmo ser, de maneira que 3 nomes são atribuídos à mesma substância. Eles são como o corpo, alma e espírito do ser humano. Para a Trindade, o corpo é como se fosse o Pai, a alma, o Filho e o Espírito está para a Trindade da mesma maneira que o Espírito está para o ser humano. Ou ainda que, como o Sol, que sendo composto de uma só substância, manifesta, no entanto, de 3 formas distintas: energia, luz, calor, como o próprio astro. O calor corresponde ao Espírito, a luz ao Filho, enquanto que o Pai representa a essência de cada substância. O Filho foi antes emitido como um raio de luz. Ele realizou no mundo tudo o que era relacionado à dispensação do Evangelho e à salvação da humanidade, e depois foi levado de volta ao céu, como um raio que é emitido pelo Sol, e depois retorna a ele. O Espírito Santo, por sua vez, está sendo ainda enviado ao mundo, àqueles indivíduos que merecem recebê-lo. Essa forma de modalismo poderia ser chamada de modalismo cronológico, pois sua característica básica é a crença de que o único e supremo Deus age de distintas maneiras em distintas épocas da história. Entretanto, uma outra forma de modalismo pode ser identificada, a qual tem se revelado em extrema importância em distintos momentos da história cristã. Poderíamos chamá-los de modalismo funcional. A crença de que o mesmo Deus age em 3 maneiras distintas e determinados momentos da história. Assim, as 3 pessoas da Trindade designaram distintos aspectos da atividade de um mesmo Deus, de uma forma simples, e modalismo funcional poderia ser assim definido. Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor, Deus Espírito Santo é o Santificador. Aqui as 3 pessoas da Trindade são empregadas para designar 3 ações de um único e supremo Deus. A abordagem da doutrina da Trindade apresenta por John McKeith,
poderia ser interpretada como uma variante dessa forma de modalismo, e vale a pena estudá-las detalhadamente sob a ótica dessa perspectiva. O triteísmo. Se o modalismo era uma solução simples para o dilema que a Trindade representava, o triteísmo oferecia uma saída igualmente simples. O triteísmo nos convida a imaginar a Trindade como constituída por três seres iguais, independentes e anônimos, cada um dos quais é divino. Muitos estudantes consideravam essa ideia absurda. Entretanto, a mesma ideia pode ser apresentada de formas mais sutil, como podemos ver a partir de uma forma atenuada de triteísmo, frequentemente tida como fundamento da entidade da Trindade, encontrada em escritos dos pais Capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Niciano, Gregório de Nissan, produzidas no final do século IV. A analogia que esses escritores usam para descrever a Trindade tem a virtude da simplicidade. Podemos imaginar três seres humanos, cada um deles e distintos. Entretanto, eles compartilham da mesma humanidade. O mesmo ocorre com a Trindade. Existem três pessoas distintas, entretanto, uma natureza divina e comum com a outra. Essa analogia conduz diretamente a um triteísmo moderado. Contudo, o tratado no qual Gregório de Nissan desenvolve essa analogia é, na verdade, intitulado Não há três deuses, sugerindo enfaticamente que via essa analogia como algo que refutava precisamente a posição de que ele próprio era atribuído por seus críticos. Gregório de Nissan, na verdade, desenvolve sua analogia como tal grau de sofisticação que enfraquece a acusação inicial de triteísmo. Entretanto, mesmo um leitor mais atento fica com a impressão douradora da existência de três entidades distintas e independentes na Trindade. Talvez a mais clara das declarações sobre a doutrina da Trindade encontrava no período patrístico, seja aquela estabelecida por 11º Concílio de Toledo, em 675. Esse concílio, que se reuniu na cidade espanhola de Toledo, contou com a presença de apenas 11 bispos, recebeu amplo crédito por haver estabelecido com clareza invejáveis a visão ocidental da Trindade e é sistematicamente citado nas últimas discussões medievais a respeito dessa doutrina. A seguir apresentaremos a explicação do concílio em relação às palavras da Trindade e Deus, que enfatiza a importância dos relacionamentos no seio da Trindade. Conforme a conclusão do concílio, esse é o modo de falar sobre a Santa Trindade. Não se deve falar ou crer na existência de algo tríplice. Porém, em uma trindade, também não é adequado dizer que em um Deus exista uma trindade. Antes, um único Deus é a Trindade. A respeito dos nomes que recebem e designação atribuída expressa o fato de que o Pai relaciona-se com o Filho com o Pai e o Espírito Santo com ambos. Embora sejam designados como três pessoas, tendo em vista seus relacionamentos, nós acreditamos em uma única natureza ou substância. Embora professamos a existência de três pessoas, não professamos a existência de três substâncias, mas de uma substância e três pessoas. Pois o Pai é Pai,
não em relação a si mesmo, mas em relação ao Filho. E o Filho é filho não em relação a si mesmo, mas em relação ao Pai. E da mesma maneira, o Espírito Santo não se refere a si mesmo, mas se relaciona ao Pai e ao Filho, pois é chamado o Espírito do Pai e do Filho. Assim, quando usamos a palavra Deus, ele não exprime um relacionamento com outra pessoa da Trindade, como o do Pai com o Filho, ou do Pai com o Pai, ou do Espírito Santo com o Pai e com o Filho, mas exprime a Deus, que se refere somente a Ele mesmo. Beleza, pessoal? Terminamos por aqui. Interessante que esse concílio aqui é o 11º concílio de Toledo, em 675, ele traz um esclarecimento bem bacana sobre a Trindade, entendeu? E o conceito que muita gente tem hoje é errado, entendeu? Então é importante a gente buscar saber. Eu vou deixar a referência aqui desse livro que eu estou tirando esse estudo sobre a Trindade, beleza? E espero que tenha esclarecido um pouco sobre esse assunto muito polêmico, beleza, pessoal? Tem mais coisas aqui que falam sobre a Trindade, que os capadócios, tem Agostinho de Hipona que fala, mas eu não vou entrar nos conceitos deles não. Eu trouxe um conceito geral sobre a Trindade, beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar abençoando todos, em nome de Jesus. Dê um joinha no vídeo, divulgue nas redes sociais e se inscreva no canal. Fique na paz e um grande abraço.